Olá, são todos muito bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do Estiloso Podcast, esse espaço que a gente criou com tanto carinho para trazer informação, um conteúdo de qualidade. E essa temporada tem patrocínio do Casa Park, esse shopping que a gente ama, esse espaço tão gostoso. E, aliás, assistiram o nosso primeiro episódio? Ele tá imperdível, uma entrevista incrível com a Ivana Valença e a Carol Valença, que elas contam várias novidades sobre esse espaço, que na verdade é muito mais do que um shopping, né? É um centro de arquitetura, de design e de cultura, que está cheio de novidades. Para saber tudo, vai lá no nosso primeiro episódio e confere, se não pode perder, tá incrível mesmo. Eu estou muito feliz com tudo isso. Eu acho que, para mim, é uma grande realização. Para nós, do Estiloso, é uma grande realização. Esse ano a gente completa 14 anos e estamos aqui comemorando com esse podcast que chega com tudo. Espero que você goste e quero saber o feedback de todo mundo depois. Pode mandar que a gente está pronto para saber o que estão achando, sugestões de temas, enfim. É um canal aberto. Tem que vir de daqui para aí e de lá para cá também, tá? Bom, o nosso papo de hoje é muito, muito especial. Por isso que a gente está aqui na Ampla. A gente vai falar sobre um cômodo que ele ganhou. Hoje eu vou dar a minha opinião. Para mim, ele é protagonista na casa. Ele é o queridinho, todo mundo gosta de estar lá, que é a cozinha. Tem lugar melhor do que esse showroom aqui da Ampla, que é cheio de novidades, trabalha com várias marcas, com tudo que é de mais moderno e eletrodoméstico. Aliás, a gente vem aqui, a gente fica sonhando, né? A gente fala, meu Deus, como minha vida vai ficar mais fácil se eu tiver tudo que está aqui. Né? Então não tinha lugar melhor para a gente estar, para ter esse papo incrível. Aliás, eu quero agradecer, aproveitar aqui esse momentinho, para agradecer os empresários Adriano Amanco e a Daniela Silva, os sócios da Ampla, que receberam a gente com todo carinho, abriram as portas e vieram apoiar. Então esse episódio acontece aqui na Ampla e tem esse nosso apoio incrível. Bom, eu tenho dois convidados muito especiais. Ela que é arquiteta, está à frente da Conte Arquitetura e Engenharia, e além de grandes projetos residenciais, são especialistas também em arquitetura hospitalar. Eu acho chique, né? Ela também tem um perfil de dicas para casa, mesa posta, e ainda chamado... Pode, mas deve. Pode, mas deve. E ela não parou por aí não, tá? Ela tem ainda um curso muito especial chamado Pronta para Receber. Aqui com a gente, Tassiana Silveira. Olá, gente. Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Val. Prazer enorme estar aqui. E com a gente também, que eu não sabia que eles são super amigos. Então a gente está aqui realmente entre amigos hoje. Isso é o mais bacana ainda. Ele, que tem um estilo muito próprio de projetar, sempre com muita personalidade, e tem um apartamento que ficou famoso nas redes sociais, aliás, tão famoso que ele ganhou um perfil próprio. Isso é muito legal. Se a pessoa tem um perfil próprio do seu apartamento, para mim ele tem super áreas de casa. Assim. Você olha para ele e fala assim, é uma casa. Mas eu fiquei sabendo que esse já é o segundo. Então, ou seja, já é a evolução do primeiro. Felipe Costa está aqui com a gente. Obrigado aí pelo convite. Minha amiga está aqui junto, é um prazer a gente estar dividindo esse momento juntos. Com certeza. E obrigado pela Ampla, pela Dani, o Estiloso também, por esse convite, por esse momento. Não, e é bacana, eu esqueci de falar aqui para vocês, é @casa_502C. É @502C. 502C. Gente, vocês têm que entrar, porque conta toda a história. Então, assim, dessa mudança nova vai desde o nada, assim, de quando chegou até quando tudo é montado, né? Contando um pouquinho dessa historinha. E é legal a gente viver isso, porque a gente se aproxima de vocês, né? Com certeza. O seu perfil é incrível também. Ai, obrigada. Você tem várias dicas incríveis, várias dicas bacanas, e a gente entende uma outra forma de ver as coisas todas. O Pode Mais Deve, ele me deu uma oportunidade de tentar meio que ajudar o cliente a escolher melhor as coisas sem ser tão agressiva, né? Porque arquiteto tem muito disso, tem muito esse estigma que a gente fala que o cliente é cafona e tal. E eu falei, eu vou tentar de uma outra forma, né? Tentar agregar e assim, né, de uma forma mais leve, descontraída, dando opções. Claro que no nosso mercado a gente tem todas as vertentes, então foi daí que surgiu o perfil. Nossa, é muito bacana. Aliás, eu lembrei de uma coisa, Felipe, muito importante, que eu tinha me lembrado de falar para você. Você assina a vitrine atual da Ampla, né? Tem o seu nome aí na esse ano eu assinei a vitrine, foi uma experiência legal. A gente fez uma cozinha mostrando o passado, né? Com aquele elétrico tão simples, que é o fogãozinho azul, amarelo, vermelho, na Casa Brasileira. E aí agora nós temos vários equipamentos com muita tecnologia. Mas eu quis trazer essa questão afetiva da cozinha do passado. Tá vendo que tudo tem um porquê aqui? Tudo tem, a gente vai se encaixando e entendendo porque tá todo mundo aqui. Então, exatamente o que a gente vai falar agora. A gente vai começar a falar sobre a cozinha, esse cômodo tão, assim, especial. Aliás, Tassiana, quando a gente começou a falar sobre o tema, me apresentou um livro que eu não conhecia, que é um livro que chama Tudo Sobre a Casa. Aliás, já
A minha dica tá aí. Nossa dica, né? Eu tô nossa pegando a sua dica dica. falando que é minha. Olha só o nível da pessoa já pegando. A dica é sua, tá? É. Assim. E esse livro, ele é de uma jornalista e historiadora espanhola, que o nome é super complexo da gente falar. Mas é Anatsu Zababelskoa. Uau! E ele são vários capítulos contando a história de vários cômodos da casa, né? E um dos cômodos é a cozinha. Exatamente, a evolução desde a pré-história até as nossas cozinhas atuais, né? Eu queria falar com vocês, começando a fazer uma analogia curiosa, já assim, contando de tempo, lá do comecinho até hoje. Eu acredito que tudo é muito cíclico. Sim. A origem de tudo aí, quando estava Sim. todo mundo lá em volta do fogo, primeiro o homem conseguiu fazer, né? Dominou o fogo, conseguiu Sim. como é que fazia, dominou esse fogo, e aí todo mundo ficava em volta do fogo. Nesse primeiro momento, era por necessidade. Era ali que você se aquecia e que você se protegia também. Exato. Certo. Até você começar a cozinhar e tudo. Mas tá vendo que a origem de tudo isso, dessa cozinha pré-histórica, é realmente você estar em volta, todo mundo juntinho, Juntos. agregado naquele momento, Exato. por uma outra questão, que era de proteção, Uhum. mas depois isso vai evoluindo para outras coisas. A sobrevivência em si, né? Primeiro a parte para ficar longe dos animais e depois realmente para Que foi a caverna cozinhar, primeiro, né? exato. Depois saiu da caverna. Começou as tocas, né? E quero saber, exatamente, e tá vendo? Sempre de proteção. E quero saber, qual é a relação de vocês com a cozinha? Agora no lado pessoal. Como é que é a relação de vocês hoje com a cozinha? Quer falar primeiro? Olha, eu Você que assinou ele aqui e trouxe... domina muito eu a não cozinha. domino muito a cozinha, assim, eu Então sei depois fazer eu poucas falo. coisas. Mas o cômodo cozinha como um super todo. bem feito. Mas o que eu sei fazer, eu faço bem feito. Mas assim, eu não domino muito. Eu prefiro tudo pronto. Mas eu acredito que a cozinha hoje é o principal lugar da casa, igual você falou. Mas essa aqui, ó, especialista na cozinha, ela vai falar um pouco mais Vou sobre falar isso um pouquinho daí. mais. Eu, como mineira, né, eu sempre gostei muito de Hum. cozinha, sempre gostei muito de cozinhar. Então, isso para mim é um prazer e receber as pessoas também foi um modo que eu tive, né, aqui em Brasília, de criar grandes amizades, laços. Então, eu aprendi desde criança que a cozinha é o que a gente demonstra o nosso carinho. Então, eu sempre gostei muito e eu dei sempre muita atenção especial quando eu vou projetar para o meu cliente. Às vezes eu brinco que a gente até ensina o cliente a usar a casa, né? Que muitas das vezes eles não sabem, eles não conhecem os equipamentos, eles não sabem aproveitar as Não coisas. tem o né? prazer, né, de Não. aproveitar o investimento. E aí a nossa função, ela vai também nesse ponto, né? De ensinar a pessoa a aproveitar a O casa, melhor né? daquilo. Aham. E aí, assim, surgiu essa paixão minha. E eu tento, né, para aquelas pessoas que me dão a oportunidade, que gostam, eu tento passar isso através dos projetos. Mas sabe que eu tava lembrando, ouvindo o que você falou, Felipe, eu tenho uma coisa muito curiosa com a cozinha. Eu amo o cômodo cozinha, mas eu sou uma negação ali dentro dele, entendeu? Eu lavo uma louça, eu arrumo as coisas, mas eu gosto da cozinha. Eu acho a cozinha um ponto importante da casa. Eu gosto das coisas de cozinha, de utensílios de cozinha, de panela. Eu só não sei cozinhar. Eu gosto de comida Faz pronta. parte, eu também. Mas sabe essa coisa da cozinha agregar? Agora falando de cozinha mineira, então, mais ainda. Essa coisa, que é tudo ao redor da mesa, tudo acontece naquele todo mundo momento. tá ali naquele local, né? São as discussões, são aonde todo mundo se reúne de fato, né? E isso foi muito interessante, esse retorno da cozinha para ser quase que o nosso convívio social hoje em dia, que é uma das coisas que a gente vai falar, né, posteriormente, mas isso é um resgate muito importante para a família brasileira, né, que sempre teve uma questão muito colonial, né, dos escravos, e que tudo tinha que ficar fora, né? A gente esconder, a gente não via nosso funcionário. Então, assim, eu pego plantas de casas para poder fazer reformas que, para integrar, é muito complexo, né? Porque a arquitetura era de uma época que agora a gente tem um outro conceito, né, de morar mesmo. Até um apartamento que eu fiz uma reforma também, nas 216 Sul, o apartamento ficou fechado por muitos anos e tinha uma cozinha, assim, um calabouço, assim, um negócio bem pesado, sabe? E a casa tinha campainha em todos os cômodos ao lado da cama e na sala também. Isso me chamou muita atenção, assim, porque a cozinha ficava aquela coisa fechada para os funcionários e os donos da casa, né? Quando precisava, apertava ali e vinha as pessoas servir. Então, assim, eu fiquei assustado, assim, porque eu nunca tinha visto esse isso. tipo de coisa. A gente não imaginava tão perto, assim. Você sabe, Felipe, que eu Falando de 60 anos Não, atrás, eu vou contar hein? pra você uma história, então, pessoal em relação a isso. O primeiro apartamento que eu morei, da minha família, era na Asa Sul.
na 105 Sul. E tinha, isso agora trouxe essa memória afetiva para mim, tinha uma campainha embaixo da mesa, que você pisava para chamar realmente o empregado ou a empregada que vinha ali. Isso é uma coisa que eu recordei. Depois a mãe logo tirou. Mas eu me lembro, criança, de ter uma campainha. E eu sempre perguntava, por que uma campainha embaixo da mesa? Pra que serve uma campainha embaixo da mesa? E é isso. Que tinha essa coisa. Cultural, Então a cozinha né? era uma coisa escondida. Mas vamos começar aqui lá daqueles Lá do primórdios início. que a gente estava falando agora. Eu até depois nessas pesquisas todas, Tassi, eu achei um outro livro que chama Pense no Garfo, de uma escritora chama Bill Wilson, americana, que ela é especializada em gastronomia. Mas ela conta mais dos utensílios, porque tudo vai meio que junto ali, né? E não adianta, foi a origem da cozinha, a origem de tudo aquilo que chegou no que a gente tem hoje. Porque você precisou criar o barro, depois você cria a metalurgia, porque você precisa de instrumentos mais... primeiro você tinha a faca, né? A faca que era de pedra afiada. Depois você consegue derreter o metal e vai criando as formas, enfim. Todo um processo. Vou resumir um processo grande aí para a metalurgia, que foi o nosso desenvolvimento. Então, ou seja, a nossa origem está na cozinha. Mas também tem um adendo aí. Quem usava esses talheres todos eram pessoas que tinham abastadas, né? As pessoas antigamente comiam com as mãos. Então, garfo, faca, o próprio guardanapo, ele foi descoberto realmente por questões mesmo de famílias para separar os ricos dos pobres. Então, essa evolução, ela parte desse princípio meio cultural, né? Das diferenças entre as pessoas. Entre uma e outra. Verdade. E já falando agora das nossas experiências pessoais, junto com essas coisas, já linkando os fatos históricos, nossas experiências, vocês perceberam, dos clientes de vocês, uma mudança? Você percebeu, Felipe, como ele quer a cozinha hoje? Porque você tinha isso, tinha as plantas antigas, mas e quem está construindo hoje, quem está reformando hoje? Como mudou de uns, vamos pensar aqui, de uns 20 anos para cá? Com certeza, mudou sim. A cozinha, como a gente falou, a cozinha já foi fora da casa, a cozinha passou a ser agora o centro da casa, né? A sala passou a se conectar com a cozinha, os espaços gourmet, as pessoas passaram a se interessar pelos equipamentos também. Então, tudo isso faz com que a cozinha venha se modernizando e criando esse novo laço afetivo, né? Então, os clientes hoje têm pedido a cozinha mais... a cozinha para apresentar, como se fosse a sala da casa. Querendo ou não, a cozinha é o espaço mais caro da casa, né? E por que esconder, né? Então, assim, hoje ter possibilidade de abrir, de fechar, se conectar, acho que é a melhor solução dentro da arquitetura hoje. Verdade, eu estava pegando aqui um trechinho do livro, esse livro me deixou tão intrigado. Fala o seguinte, eu peguei um resumão. Que os romanos comiam deitados, é uma coisa que você me mandou também, que era muitas vezes comiam deitados, não tinha uma coisa que deitadinhos ali, ó, deitadinho com a mão no cotovelo ali, ó. Com camas lex, né? Amiga, você me mandou isso para fazer essa atividade de casa. Eu sabia que eu fiquei sabendo depois. Brincadeira. Mas o boi você pegou de surpresa para saber como é que a gente realiza isso agora, com rápido e velocidade. Bom, na Idade Média tinha o costume bárbaro de comer sentado ao redor de uma mesa, que aí já tem muito a ver com o que a gente tem agora. Os reis renascentistas, por sua vez, costumavam comer sozinhos, em frente ao número séquito que permanecia em pé à sua volta. E tinha essa coisa dos reis mesmo. Então começou a ficar uma coisa muito... A cozinha escondida, mais uma vez, a cozinha escondida, vinha para eles comerem, e tinha as pessoas que ficavam assistindo os reis comerem. Desumano, né? Totalmente desumano. A gente vê no filme e acha lindo, né? Mas você pensa, meu Deus do céu, quanto a gente trabalhava só para essas pessoas. E como que nós evoluímos, né? E como que isso é interessante passar por tantos séculos e tudo ser em volta de um cômodo, né? Que é a cozinha. Mas sabe que, lembrando também, eu tenho uma história, minha família é do interior de São Paulo, e sempre tinha uma coisa meio de era a dividida a copa e a cozinha. E eu nunca entendi muito bem o que era a divisão de copa e cozinha. Vocês pegaram já projetos que tinham essa divisão? Sabe aquelas cozinhas que eram de azulejo, de baixo até em cima? Sim, claro. Sim. Eu sou um pouco mais antiga. O que seria a copa e cozinha hoje? O que representaria então, hoje? Quando eu cheguei a Brasília, eu vim do interior de Minas, então lá as pessoas realmente não tinham umas casas tão grandes, até porque não tinham lotes e nem poder aquisitivo. Brasília tinha uma planta que era muito sofisticada, que tinha a sala de almoço. Sala de almoço e sala de jantar. Eu acho chique. Chique, né? E aí a casa foi ganhando muitos novos cômodos, que agora veio essa desconstrução toda, porque as pessoas querem uma vida mais prática, né? E aí a copa passou para ser um lugar, às vezes, de almoço, de lanche rápido.
E a cozinha começou a ser totalmente aberta. Então, assim, esse espaço, eu acho que ele caiu em desuso, né? Provavelmente. Sim. Hoje está todo mundo querendo realmente que se integre e que ganhe espaços utilizáveis, não espaços obsoletos. Entendi. A gente estava falando um pouquinho anteriormente, batendo um papo, sobre a ideia de quando vieram as tal das cozinhas americanas, né? Sim. Porque quando o espaço aberto, que pra gente era muito estranho. Eu lembro que as primeiras casas tinham essa cozinha, que hoje a gente é muito comum integrada, as pessoas assustavam. Falavam, gente, mas é a tal da cozinha americana, porque era junto. E tinha um certo, eu não sei se a palavra é preconceito, mas tinha uma resistência a isso. Sim, sim. Conta aquela história que você falou da cozinha americana, achei super legal as pessoas conhecerem. Então, no começo do século XX, duas arquitetas americanas, elas começaram a reinventar a cozinha, tentar fazer uma cozinha mais prática. Então, a cozinha americana veio da necessidade delas de ter realmente esse convívio com a família, porque nos Estados Unidos as pessoas não tinham, né, empregados. Até hoje é uma coisa que poucas pessoas têm. E aí elas fizeram esse movimento todo, fizeram com que a cozinha fosse esse plano horizontal, com bancadas, né, com um triângulo, exatamente para elas não ficarem isoladas. E a questão da vedação, de fechar com portas de correr, também é dessa época, porque elas também queriam praticidade, né, que o cheiro, a gordura não fosse, porque para elas trabalharem menos. Aí tem um fato interessante depois, que eu quero contar da Idade Média, né, que é a questão da fumaça, falei agora da exaustão e tudo. Quando iniciaram-se, né, na Revolução Industrial, os eletrodomésticos, então eles tinham muitas fumaças e as pessoas morriam muito asfixiadas. Intoxicadas ali pela fumaça? Exato. E as mulheres eram condenadas e os homens não, por esse crime. Ah, só as mulheres eram Só as mulheres, que elas se cozinhavam. Então, assim, a mulher passou por todas essas etapas, né, de ser a condenada e depois fazer essa revolução total de deixar a cozinha aberta. Gente, e quando é que eu entro... Enciclopédia. Você viu? Mas essas histórias são muito legais, né? De como que tem essa... Nós vamos entendendo o porquê de tudo, né? E como você disse, é muito cíclico. Tudo começa, depois ela volta, né? Você viu? Começa separa. Todo mundo ao redor da fogueira. Depois tem essa coisa romana, que já começa a dar uma separadinha. Medieval, você já tem todo mundo em volta do caldeirão, já tá ali de novo. Aí depois começa a dar uma separada. E começa a vir uma época do Renascimento, todo mundo já vai a cozinha dos palácios separadas. Todo mundo, né? O rei só come sozinho. Ela fica fora de casa, depois ela começa a vir para casa. Isso. Você falou sobre isso também, né? Quando é que começa a vir para casa? Quando é que ela começa a aproximar a cozinha? É quando as pessoas precisam do fogo dentro da casa. Porque o fogão, ele começou... Na realidade, as pessoas tinham muita dificuldade no início, né? Na Idade Média, de manter o fogo aceso. Então, isso era o desafio de fazer um fogão que ele mantivesse a chama acesa. E aí, quando eles conseguem fazer essa invenção, que eu acho que foi na Revolução Industrial também, os eletrodomésticos começam a entrar dentro da casa e eles começam também a servir como uma fonte de calor, né? Como se fosse não só para cozinhar. Faz sentido. Eu já vi uma casa de fazenda que o fogão de lenha era dentro da casa e toda a parte de instalações hidráulicas de aquecimento dos chuveiros passava dentro desse fogão e depois aquecia tudo. E se fosse fora da casa, ficaria difícil. Era uma inteligência, né, primitiva, porque eles não tinham essa questão desse fluxograma. Exatamente. A cozinha era fora porque eles precisavam ficar próximo ao curral e próximo à horta. E próximo aos escravos. Então, por isso que ela era fora. Próximo ao curral. Pausa para próximo ao curral. Essa noção de higiene maravilhosa do lado do alimento sendo preparado do lado do curral. E muita gente morria, inclusive, claro, né? Tem bactérias o que você pegava de infecção ali. Exato. E aí depois eles foram entendendo todo esse sistema de exaustão, que era uma coisa que matava muitas pessoas, e aí a cozinha foi entrando dentro da casa e os fogões começaram a ganhar autonomia, né? A chama ele aumenta e diminui. Eles começaram a ganhar rodinhas que eles passeiam para casa, então as pessoas mudavam depois com os eletrodomésticos, era uma coisa que não existia, né, antigamente. E é isso, assim, a evolução dele vir para dentro foi em função da evolução mesmo humana, né? E das invenções e tudo eu mais. acho que o Felipe foi que nem eu, ele assistiu os Jacksons, né? Tinha aquela cozinha maravilhosa que a gente, né?
E a gente sonhava, agora tá quase aqui a gente tá quase aqui na Ampla resolvendo esse O pratinho problema. chegando. Exatamente. Eu acho que tá quase chegando nesse momento de chegar tudo pronto. Mas os Jacksons, pra mim, eles marcam muito. Porque todo mundo imaginava que a gente hoje, em 2024, já estaria vivendo esse Carros momento. elétricos estão aí, daquela época. Né? Você tá vendo? Agora a gente tá começando a ter carro elétrico. Ainda não estão voando como a gente achou que estariam, mas 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 falta a- pouco. falta pouco. Mas acredito que na cozinha é uma evolução muito grande de eletrodoméstico que a gente tem hoje. Sim, sim. E falando também sobre essa questão dos Estados Unidos, né? Eu estava falando que os arquitetos modernistas eles se apaixonaram pela cozinha porque eles começaram a entender essa questão mesmo de ter bancadas, do plano horizontal, que isso ia facilitar. Então, a cozinha modernista ela começou realmente também junto com a Bauhaus e com a Segunda Guerra Mundial, que a gente foi tendo mais essa autonomia de novas descobertas de eletrodoméstico e facilitar a vida das pessoas, né? E aí, a gente foi evoluindo, foram aparecendo muitas coisas. A gente chegou aí nos anos 80 com tudo compartimentado. Uhum. Começa o processo de descompartimentar a cozinha, que acho que agora você já Sim. entra também, quando estava no mercado de trabalho. Tem percebido as pessoas querendo estar mais próximas da cozinha. E aliás, pensando, me veio agora uma coisa que eu tinha pensado mais cedo. A gente também tem hoje as cozinhas que elas abrem, né? Você pode deixar ela escondida e ter a opção de deixar ela toda aberta também, que ainda Sim. você resolve um problema de quem não tem Não esse momento, gosta, esses né? dois Gosta. momentos, Mas em né? algum momento ela gosta De mostrar, né? de mostrar. Em outros momentos, e a maioria do dia a dia da casa fica fechado. Então essa possibilidade é muito interessante. De ser essa versatilidade, né, no Isso, cômodo. de abrir, né? Até porque a maioria dos clientes, né, as pessoas querem mostrar o que elas Investir. investiram. E também proporcionar, às vezes, nesses jantares, esses almoços, esses encontros, né? É uma nova perspectiva. E a gente foi vendo tudo isso com a pandemia. Chegar bem nesse ponto mesmo. Que todo mundo, a pandemia ela transformou a vida do ser humano como um Sim. todo, dessa nossa civilização que a gente está aqui. Você olhou para casa. Você teve Sim. que olhar e olhar para as necessidades. E você falou, muita gente não cozinhava, muita gente não estava na cozinha. Uhum. E aí você olhou e falou, agora eu preciso disso aqui. Agora eu entendi para que serve isso daí. E para vocês, isso foi um ponto total de transformação? Olha, até um pouco antes da pandemia, acho que nos anos 2000, a cozinha começou a ser chamada de espaço gourmet, né? E, como a gente falou, a cozinha estava fora, o espaço gourmet estava fora, distante, e a necessidade de se aproximar as pessoas, de facilitar, de não ter que tirar tudo da casa, levar para o espaço gourmet, depois voltar tudo para casa novamente. Então, isso começou a perturbar as pessoas. Então, a cozinha ela veio para dentro da casa, né, chamada de espaço gourmet, ali, com living, tudo integrado, tudo. Mas, igual você comentou, a pandemia fez com que as pessoas passassem a olhar para dentro, né? Olhar para sua casa. Eu sempre falo que a nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo, senão não faz sentido a gente estar morando ali. Então, a cozinha é onde tudo acontece, né? As melhores histórias, os melhores papos, onde os pais têm um momento ali com seus filhos. Então, ela passa a ser um lugar de um importante, né? ponto de encontro, né? E isso transforma a arquitetura da casa. Então, Totalmente. né, a pandemia veio transformando em geral em muita coisa, né, dentro da casa brasileira, do mundo até, mas é porque no Brasil se reforma muito, né? Muito. Muito, aliás, A gente tem essa necessidade. Lá fora a gente não vê tanta reforma quanto a assim, gente tem aqui, né? né, quanto a gente tem aqui. Não tem, assim, a pessoa pinta, troca alguma coisinha, mas não quebra, não transforma. Um outro fato curioso que eu percebo, assim, né, sobre essa modificação é que as cozinhas abertas, os espaços gourmets, vieram dos grandes centros urbanos. Isso também isso aconteceu porque as pessoas estavam com muito medo da violência, né? Então, sair de casa era algo muito problemático às vezes. Então, por que não investir e todo mundo ficar em casa, né? Então, esse retorno também tem esse problema econômico que as pessoas passam, porque com certeza você curtir sua casa é muito mais barato do que você ir num restaurante. Então, tem vários conceitos dentro desse espaço gourmet estar integrado às pessoas. Eu queria tirar essa dúvida mesmo com você, em relação ao espaço comigo. Porque eu me lembro muito que antes, olha assim, a casa tinha que ter uma churrasqueira. O Uhum. ponto alto da casa era a churrasqueira, todo mundo se reunia. E acho que a evolução disso foi indo pro espaço gourmet. Exato. Né? Que esse Sim. espaço onde a gente se reúne, fica à mesa,
ficou gostoso. E depois da pandemia, eu percebi que a cozinha, assim como o home office, são indispensáveis, são os espaços mais indispensáveis da casa. E aí, Felipe, eu queria te perguntar, na sua história toda, você antes, quando você começou na área, você preocupava com esse destaque da cozinha? Porque todo mundo fala muito de sala, fala muito de quarto, mas todo mundo esquecia mais a cozinha, né? Bom, eu tenho 15 anos de formado. É, eu me lembro que no começo eu já pensava que como a cozinha é um espaço mais caro da casa, eu tinha que fazer o projeto acontecer. Então, assim, Aham. propor 2 cozinhas às vezes era impossível, porque a pessoa não É. termina nenhuma nem outra. Uhum. Então, eu sempre comecei a deixar a cozinha já nos meus projetos de arquitetura num ponto que pudesse integrar com a varanda, integrar às vezes com a garagem, que já é uma grande área coberta, né? E com a sala. Eu nunca tive projeto que pudesse ter 2 cozinhas, a não ser que fosse uma necessidade Aham. da cliente. Mas eu sempre falei, olha, vamos fazer a cozinha com churrasqueira, com tudo dentro. Porque Pra hoje você já tem integrar de uma vez tudo hoje você tem resolver tudo ali. equipamentos para isso. Você tem churrasqueiras de inox maravilhosas aqui na loja que você pode colocar dentro da cozinha. Então, Hum. eu já Exaustão, peguei essa né? parte já, sabe, integrando o máximo Mastigada. possível. Já pegou fácil, Ele tá? não Você veio não da pegou, pré-história como eu. A gente tem uma história pra contar antes disso. A gente pegou lá, a gente tava lá fazendo fogo. Exatamente, Era outro fazendo momento. É, Não era eu- isso, não. Bom, eu sou de Brasília, nascido Jovem. aqui, né? Não, olha, ele não humilha a gente. Ai, Mas ai. você mesmo venceu. Você falando dessas. Pegar a planta antiga de apartamentos Asa Sul, por exemplo, são os mais antigos, né? Você vê essa divisão muito Sim. clara, né? Muito E eu claro. tenho visto entre vários arquitetos e designers, quando vão reformar um apartamento, você vê quebrando tudo, né? E muitos apartamentos das suas a norte quebrando o apartamento todo, Sim. para dar essa cara que a gente quer hoje de agregar. É. Mas essa mudança foi pós-pandemia. Quando as pessoas querem mesmo estar mais perto quer mais perto do outro, sabe? Quer estar cozinhando e falar com o outro lá no final da sala, sabe? Também. Uma vez eu vi um comentário do Sérgio Rodrigues que ele colocou um espelho na bancada da cozinha, assim, onde você lavava, né, da pia, para que ficasse olhando as pessoas que estivessem atrás. Assim, é Olha uma só. forma de se integrar no ambiente, né, se olhando. Então, você falava que parecia que as pessoas estavam trabalhando junto com ele, assim, porque um Dá simples uma sensação de espelho, estar. né, projetava quem estava É lá uma, olhando uma a pessoa inteligência trabalhar. arquitetônica, porque a gente na cozinha é muito solitário, né? É. E os apartamentos em si, todos os fogões, a gente olha para a parede, É, né? Então não tem como. Então você a acaba fazendo pia. que esse momento não seja prazeroso. O espaço gourmet e a cozinha aberta, ela fez com que cozinhar fosse uma coisa prazerosa, né? Não aquela coisa chata do dia a dia que você faz ali sem. Então, assim, agora a cozinha tem música, porque tem caixa de som, tem vários equipamentos que permitem isso. E o espelho é É, essa inteligência dele mesmo. porque o começo, que agora a gente tem essa ilha no meio que a gente consegue ter a pia e você fica de frente para as Sim, Exato. pessoas. sim, Antes você ficava de costas, de né? Em costa. alguns projetos ainda fica de costas, né? Alguns apartamentos Fica. menores. Mas olha, esse espelho é interessante, né? Para você conversar com as pessoas que estão ali. Porque você tá ali trabalhando, lavando e conversando, né? Se olhando pelo espelho. Então, isso é uma evolução da casa. É verdade. Totalmente. Sabe que eu já vi, mudando rapidinho aqui, só pra gente, uma curiosidade que eu achei legal. Tem uns bares que tem esse espelho diferente. Quando a pessoa tá de frente para a parede, elas têm uns espelhos em cima para que você consiga ver todo mundo, para ajudar na paquera, para ver quem tá chegando. Mas é essa mesma lógica, né? De você conseguir ter um espelho que você consiga ver todo ao redor de onde você tá. Muito legal. Verdade. Tá vendo? Levando essa história da cozinha para outras outras áreas áreas. também, pra gente poder aproveitar um pouquinho mais. Legal. E me conta, como é a sua cozinha? Olha, A sua, já que a gente tá falando desse não, apartamento novo. eu de tenho, no cozinha. apartamento novo, tem todos os equipamentos, tudo. É um pouco fechado, porque morar em apartamento nem sempre dá para fazer tudo aberto, com Uhum. boas exaustões, tudo. Mas eu gosto muito da sala, gosto muito de receber. Então, a cozinha, como eu não faço nada lá, eu deixo mais como um Não, ponto de veja bem, apoio. você não cozinha, mas você tá lá Aí ele também. faz Mas eu um deixo como um bacalhau ponto de maravilhoso. apoio, assim, sabe? Os materiais, né? A marcenaria em si. Então, tudo isso completa, né? Mas minha cozinha é uma cozinha padrão. Eu quero reformar ainda com a ajuda da Ampla, Ó, já chamou aqui. né? Mas, assim, é um espaço que eu venho
aprendendo a gostar e me dedicar e ficar mais tempo. Eu acho que vale a Vale a pena. pena. Sabe, tem uma sacada que pegando aqui como gancho a vitrine que o Felipe fez aqui para Ampla, Uhum. e tem traz, remete a alguma coisas antigas e traz esse gostinho, parece que um momento que a gente tinha mais acalanto, não sei, uma segurança maior, Afetivo. mas eu tenho percebido que isso, num geral, na cozinha, desde os planejados até os eletrodomésticos, tem uma cara mais vintage. É. Tem essa pegada. Tá voltando isso, Tá, né? Não tem um desejo antigo? Tanto é que, por exemplo, a cristaleira era uma coisa cafonérrima. Uhum. Agora todo mundo Tem que ter uma tem que ter cristaleira. uma cristaleira. É. Então tudo vai e volta, né? É muito interessante eu acho que essa memória das pessoas mesmo e também dos designers, né? Aproveitar isso e fazer uma releitura de tudo para poder se adequar ao momento atual que a gente vive. Eu tenho visto assim, pensando em cozinhas, já vindo peças com brilho, sabe aquela coisa do glow, que eram coisas antigas que de repente tinham ficado tudo fosco. É a afetividade, né, do É passado, né? Porque acho que todo mundo tem uma boa memória da cozinha da avó, do momento com a avó, com a família ali. E a cozinha começou a ficar também muito industrial, Uhum. muito E fria, fica né? fria, né? E agora ela tá aquecendo, ela tá sendo tipo como se fosse um star, né? E não mais só industrial. Então os equipamentos têm caras bonitas. Antigamente só tinha cozinha azul, amarelo, vermelho. Né? Depois veio a branca. Era chique ter eletrodomésticos Todos brancos, brancos, né? Aham. Quem tinha todos da mesma cor tava Tava top ali, na ó. fita. Era rico, E agora é o inox, Era né? esse. Vem o metal, saiu do metal, que muitos tinham material de metal, né? Espelho. Tinha a né, ágata também, que era outro material que era muito presente dentro da cozinha. E agora o inox, né? Que ele traz facilidade para limpeza, na estética, né? Manutenção e durabilidade também, né? Porque é um material mais Que resistente. fica mais tempo, né? A gente me conta, dá para decorar a cozinha? Dá para trazer? Como é que a gente resolve esse problema? Porque a gente vê isso, a cozinha tem que ser funcional. Sim. Mas quando a gente vê em projetos, claro, em mostras, alguma coisa, a gente tem uma cozinha decorada, ainda tem adornos como para a cozinha. Como resolve esse problema num Eu projeto? acho que você pode utilizar o que você quiser, desde que você tenha uma manutenção frequente, né? Plantas ficam super agradáveis, né? O Felipe colocou aqui na Ampla para a gente tirar esse estigma que você não pode ter planta na cozinha. Você pode ter livros de receitas, né? Potes, que hoje a gente tem potes belíssimos. Os eletros em si já são objetos de design. Muitos clientes meus viajam, trazem, né, eletros diferentes. Então, assim, tem várias maneiras de se decorar uma cozinha. E o legal também da decoração da cozinha é você ter tudo muito na mão, assim, muito visível, né? Porque se você também encher de armário, tampar tudo, às vezes você esquece que você tem um eletrodoméstico lá que não fica lá, usa, que fica esquecido, né? Uma torradeira, sei lá. Então, quando você tem um armário com nichos, com grandes bancadas, né, que se conecta melhor, você acaba lembrando do que você tem e você acaba utilizando. Porque tampar tudo, além de ficar feio, né? Mas as pessoas às vezes querem esconder. Aí já vem a cristaleira, teve uma época que foi escondida, né? Agora está sendo reaberta novamente, assim, com os cristais, com os copos, né? E usar. Não ficar lá só pegando poeira, igual tinha na casa da vovó, né? Que ficava Que tudo ninguém guardado podia lá, usar. ninguém podia usar. Mal no Natal podia usar. Né? Então, assim, hoje as pessoas têm mais consciência de que não vale a pena só acumular, só juntar, você tem que ter o uso. Então, a minha dica é que a cozinha seja mais aberta, mais nichos. Eu acho que essa que é a nossa função, né, como arquitetos, designers, é realmente mostrar esse outro lado para o nosso cliente, né, que a casa foi feita para ser vivida, não para ser escondida. E isso é muito novo para todo mundo, né? Exatamente porque todo mundo veio dessa questão colonial mesmo, de ter muitos funcionários, de ter aquela coisa de só receber em alguns momentos especiais. E hoje não, hoje todo mundo está ali pronto para poder fazer uma preparação, para receber de última hora. Então, a casa, a proposta nova da nossa geração é essa, né? Que as pessoas saibam utilizar e aproveitar tudo que ela investiu, né? Porque os elétricos são muito legais, até é um sinônimo de status muitas das vezes, né? Verdade. E as peças hoje elas têm um design para isso, para serem vistas.
Desde os utensílios até os eletrodomésticos. Eles têm o design para estar aparente, para estar ali, para chamar atenção. Então, aqui a gente na Ampla, eu acabei de fazer uma venda com eles aqui agora. A gente vai fazer um gourmet maravilhoso. Que, por exemplo, não existe a coifa em cima. A coifa vem da bancada. Nossa, e aí ela sobe, ela desce. Eu já coloquei aquela dali, que é um pendente, que as pessoas nem sabem que é uma coifa. Acho que é uma luminária. Então, assim, os eletros, eles estão para agregar muito no projeto, né? Sendo uma forma decorativa, como um pendente, ou uma forma, às vezes, mais discreta, como essa coifa que embute na pedra. Um equipamento que todo mundo queria antigamente era o micro-ondas, né? Na cozinha. Verdade, a revolução da cozinha. A revolução da cozinha. Hoje, é máquina de gelo. Todo mundo quer gente, máquina eu tô me identificando de gelo. muito. Olha, pra mim, pra pessoa, você sabe essa pessoa, é o status. Exato. A pessoa tá no top. Tem máquina de gelo. Máquina de gelo, pra mim, é fundamental. Não é? Porque gente, é muito chique ter máquina de gelo, até que os cubinhos ficam bonitos e tal, pra você servir e tal. É uma libertação que você não precisa comprar. Não é? Você precisa tirar, precisa ficar batendo ali na forminha. Máquina de gelo. Olha, meus 2 sonhos de consumo atuais são essa coifa que sobe e a máquina de gelo. Esses são incríveis. São incríveis. São possíveis, né? Claro que existe um fogão que custa um carro, existe uma geladeira que existe, mas existem também coisas acessíveis que antigamente era impossível, né, da gente ter. E hoje, com a facilidade desses estudos desses elétrons, né, ficou tudo mais fácil das pessoas terem em casa. E outra, é um investimento, né? Você passa, sei lá, 10, 15 anos com o elétrico que você investiu e o carro você troca a cada, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É verdade. E é o mesmo valor, né? Ou bem mais caro. Então, os valores estão investidos. Mas, assim, as pessoas passaram a olhar dentro da casa e fazer esse investimento. Cada vez mais. Para o próprio conforto, para facilidade, né? Tecnologia. Tudo que você vai ter. Eu acho que vai facilitar a vida. A nossa vida é tão corrida, a gente precisa de coisas que facilitem a nossa vida. Mas isso que você colocou, eu tenho pra minha vida toda. Isso é independente de eletrodoméstico, de carro, de roupa, de acessório. Pra mim, você tem que dividir o preço que foi pelo tanto de vezes que você usou. Pra saber quanto saiu pra você. É isso né? mesmo. O custo-benefício, vale a pena? Só é caro quando é uma coisa que você não usa. Você não usa, exato. Exatamente. Né? Porque você investiu numa coisa que não teve nenhum retorno ali pra você. Aí fica caro, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria falar também, que é importante, sobre a cozinha, que poucas pessoas sabem, nós arquitetos, que quando a gente planeja a cozinha, a gente faz um triângulo, né? Para poder facilitar esse fluxograma da planta baixa. Em cada ponto do triângulo vai estar um eletro importante, né? Uma parte importante. Um é a geladeira, um fogão e o outro a cuba. Então, isso quando as pessoas forem projetar, é importante que a gente tenha esse triângulo para poder facilitar mesmo o deslocamento. São coisas importantes que a gente não tinha parado para pensar. Não. Lembrei de outra coisa que eu desejo também. É uma coisa bem boba e nem é tão high-tech. Mas aquela... como é que chama? A calha molhada? Como é que chama? A calha molhada? Calha úmida? Que você põe um escorredor ali e cai direto? Essa minha reforma teve. Não, é tudo, porque essa calha, além de ser muito prático para o dia a dia, quando você vai receber, ela vive uma champanheira, você pode colocar gelo, você pode colocar temperos, então ela tem várias coisas que a gente não tinha pensado. Possibilidades. Né? Agora, se a gente parar para pensar em um outro porém, o lado B da história toda, a cozinha aberta tem um outro problema. Ela tem que estar sempre arrumada. Sempre. Porque antes você podia esconder a cozinha, você fechava a porta e ninguém via muito bem o que estava acontecendo lá. Tava a árvore de Natal em cima exatamente. da pia. Tava tudo entuchado assim em cima, entulhado em cima de um canto, um armário que você abria e caía tudo. Agora não. Agora tá tudo à vista, tudo chama atenção. Mas hoje existe a mega máquina de lavar louça que cabe tudo. E lava de verdade, né? E você pode ir colocando lá. Outro objeto de desejo. Objeto de desejo, que você também pode colocar a louça do café da manhã, do almoço e só ligar no jantar, né? Exatamente. Então, essas facilidades são excelentes. E aqui, na Ampla, eles têm a máquina de lavar louça que ela fica embutida no armário. Você não vê que tem a máquina. Tem a porta, né? Tem a geladeira e a porta. Gente, é muito difícil estar aqui, não é? Porque a pessoa vem aqui, como é que ela volta pra tudo, casa? Né? Porque ela volta pra casa e fala assim, não tem aquilo aqui. Oh, que tristeza. Não tem aquela adega aqui. Não tem aquele... Você vai pensando só... Você esquece o que você tem em casa. Você vai pensando só no que você não tem. Eu vou chegar em casa e falar, não tenho a minha máquina. É difícil. Dani, eu acho que tinha que fazer um sorteio, né? Hoje, para os participantes. E a gente coloca o que a gente quer no sorteio. São 3 peças, cada um coloca...
Agora, voltando não só em cozinha como um todo, eu queria perguntar para vocês projetos marcantes da vida de vocês nesse tempo. Agora, pensando nessas mudanças todas, que projeto marcou e que tem a cozinha também como referência forte? O que marcou? Você fala assim, poxa, foi um grande desafio, aquilo eu não imaginei que fosse conseguir encaixar aquilo naquele lugar. Projetos marcantes da vida de vocês. Olha, eu, assim, tenho uma casa que eu terminei, que eu fiz 3 cozinhas, e aí cada uma tinha uma especificidade, na realidade, que uma era uma cozinha mais, afetiva mesmo, que tinha fogão a lenha, mas ao mesmo tempo Hum. tinha os elétricos da Ampla, tinha a parte de receber com fogão desse maravilhoso, colorido, e tinha a cozinha do dia a dia. Então foi uma casa diferente, porque eu fiz 3 cozinhas no mesmo projeto. Mas o que mais me marcou que na pandemia, eu fiz uma cozinha industrial, de restaurante. Um restaurante peruano, que é o Taipá, que na época estava fechado, tudo fechado, e a Ivone resolveu fazer a reforma, e para mim foi um desafio muito grande. Porque, fazer uma cozinha de restaurante industrial, com todos os tipos de equipamentos, e entender o fluxo, entender o que o chefe quer, é algo muito desafiador. E depois que você faz isso, você acha que tudo que você fizer Você da cozinha fala assim, normal é Fácil. uma cozinha simples, né. aham, Porque a gente tem que entender como o alimento chega, como ele é armazenado, como aquilo vai passar, o que é do peixe, o A que parte é quente, a a parte parte fria. fria, o forno uau, então assim, foi um projeto que eu amei, ele não tem nada de bonito, né, ele é um projeto muito funcional, mas ali mostrou, né, que realmente, a o trabalho do arquiteto contribui nessa sequência, nessa escala de produção de um restaurante, para poder fazer aquilo ser mais rápido, mais ágil, mais funcional. Então, para mim, foi o meu desafio que eu cumpri com sucesso. foi esse. Você lembra de alguma coisa, Felipe, de alguma coisa que você conseguiu encaixar, ou que algum pedido inusitado? Pronto, alguém pediu uma coisa para você, você fala, Olha como é só, tem que eu uma vou casa que eu resolver? fiz uma vez no Jardim Botânico, e essa casa ela tinha 2 cozinhas. Foi uma Aí cozinha achamos a casa de bem 2 cozinhas. pequenininha, né, e que a cliente queria para poder à noite, poder sair do quarto e ir nessa cozinha, e tem a cozinha Hum. externa da casa, onde ela recebe. Só que eu sigo essa cliente, e eu vejo que ela só vive na cozinha lá fora com a Ah, família. aham. Então, assim, faz sentido da forma que eu penso, sabe, assim, de você transformar a cozinha, como o melhor espaço da casa, um espaço para receber. E eu sempre vejo ela recebendo as filhas, com os netos, só dentro da cozinha, assim. Eu falo: "Poxa, pra que fez aquela cozinha?" Eu fico pensando, né, pra que fizemos? Ou deixei de fazer, ou não orientei mais para falar: "Não, vamos tirar isso daqui, deixa só lá fora", porque é pequena. E acaba que ela fica isolada, e a outra não, tem um paisagismo lindo, com piscina, e tal. Então são coisas que marca, assim, toda vez Marcaram, eu né? fico olhando e falo: "Pô, Vai eu ficar isso nunca na mais faço próxima de casa fazer. com 2 É. Agora, cozinhas". sabe que eu sou muito curioso em conhecer imóveis e tal, eu tenho visto muitos imóveis, principalmente quando são muito grandes e os quartos são muito longe da cozinha, tem tipo uma copa. Vou falar com a palavra copa, uma cozinha pequenininha no meio do corredor. Eu tenho visto Uhum, muito isso em vários tem. projetos, e eu achei muito legal isso. É, porque é isso para ficar mais próximo da área íntima da É. casa, né. A área social fica reservada, às vezes, para esse momento noturno, ou às vezes tem criança, então Esquentar isso uma isso madeira, a tem gente Uhum. muita ainda coisa que faz muito nos projetos. em corredores. Uma Um frigobar, né, uma um Isso. pia pequenininho, às filtro, vezes um micro-ondas, um filtro d'água, é. sempre muito Filtro. próximo dos Mas eu quartos. acho que isso é aquela questão que a gente enraigada cultural que a gente vem ainda, sabe. Quando você estava falando isso, a cliente, por exemplo, viveu a vida inteira nesse estigma que a cozinha tinha que ser escondida e bagunçada do dia a dia, né. E ela não entendeu, né. E eu acho que agora esse movimento e a nossa forma de orientar modifica muito o olhar das pessoas para casa, né. E a gente realmente ensinar a pessoa que pode ser diferente, né. Você sabe que vocês falaram essas coisas aqui, eu estava lembrando, eu sempre na minha vida falava: "Precisa ter um filtro no closet". Aí as pessoas falam: "Mas por quê?" Eu sempre achava exagerado, mas no dia a dia você fala: "Gente, você tá se arrumando, você tá a água ali, facilita a sua vida, não precisa ter uma garrafa grandona só do lado". Eu sempre pensei só no filtro, eu nem até não queria tanta coisa não, uma estrutura tão grande, mas o filtro eu sempre achei necessário ter É perto da impor cama. sim. Porque todo mundo tem as moringas e tal, mas eu É. acho que o filtro, tirando ali na hora, já te Você ajuda sabe o que que muito. tem agora em algumas casas que os clientes têm pedido? Colocar a torneira em cima do fogão.
Porque quando vai Como? cozinhar, um filtro, uma torneira para Aham. poder, vai fazer um arroz, aí você já puxa e já para você não ter que ir lá na pia. Então, assim, ó, também é algo de vanguarda. E como é que cai? Agora eu já fico perguntando aqui na parte. Como Tem uma assim? piazinha em Não, cima? ela é Não. água só para cozimento. Ela não é água para ser Mas se descascada. cair, cai no fogão. Não, Cai cai na na panela. Cai a panela. panela. Então você tem que tomar cuidado pra não tirar a É, panela mas na ela hora. tem. Ela vem com o braço Ela é articulado. Essa eu não conheço. Muito Eu legal. achei essa legal. Tá vendo? Uma inovação que é um pedido novo. É um pedido novo. Um desejo É. que tem agora. Você falou de cozinha de restaurante, uma pergunta pra te fazer. Eu tenho visto que tem restaurantes agora que tem cozinha aberta. Mas aberta não só de ter um vidro, ela ser totalmente aberta. Tem um em especial que eu conheci na Asa Sul, que você passa pela frente da cozinha e as mesas ficam de frente pra cozinha. Você vê, porque não é só um vidro em que você vê um pedaço das pessoas trabalhando, Sim. você vê a pessoa inteira trabalhando. Isso é interessante, porque você tem que ter um cuidado e mostra também como ele está preocupado com a Exato. higiene e todos os cuidados com quem está ali, né? E é uma atração, né? Cozinhar é uma atração. A gente viu tanto isso na pandemia, que as pessoas cozinhavam, queriam mostrar, postarem. Teve um movimento que eu até falei no Pode Mais Deve sobre isso, que é o movimento do tablescaping, que é a montagem da mesa posta. Ele teve mais de 4 milhões de hashtags na pandemia. A mesa posta. O O tablescape. tablescape. Uau. E isso, a cozinha também é uma forma das pessoas. Então, assim, virou uma atração, né? A gente cozinhar, ver a pessoa cozinhando. Então, é muito legal. A gente vai aprendendo. Vocês gostam de mesa posta? Você gosta de mesa posta, Felipe? Eu gosto, acho super legal. Eu acho bonito. Gosto sim. E eu aprendi até com um amigo que é chefe, enfim, ele falando sobre isso. A gente tem que ter um cuidado com a gente. Porque o nosso dia a dia é tão corrido, ele falou assim, não, quando eu vou comer, antes eu comia de qualquer jeito, sentava, ele falou, agora não, Comer eu no paro. sofá é uma coisa que... É isso. Não dá. Sabe, dá. de você parar e montar a mesa pra você, Não, seja o básico maravilhoso. ali, montar uma mesa pra você, É. e tem um momento que você vai comer com calma. Você merece aquele momento, você precisa daquele momento seu. Isso é muito importante. Eu acho que dá pra gente até saborear a vida de forma melhor, né? Porque a gente trabalha para isso. Se você for pensar, a vida da gente é pra gente curtir esses pequenos momentos, não só os grandes, né? E quando eu fiz o meu curso Prontas para Receber, eu ensinava, inclusive, as mulheres a ter essa praticidade de saber organizar o enxoval, o que ela compraria para deixar tudo mais prático à mão, para ela ter esse momento dessa montagem, não ser aquela coisa desgastante, corrida, né? Então, isso você desenvolve técnicas e métodos de tornar o seu dia a dia muito mais harmonioso, né? Agora eu vou puxar o Felipe e falar, tá, eu quero saber, tem agora um pedido. Por que só Vamos. para as mulheres esse curso? Ou prontas para que- receber? Porque todos prontos para receber. Os homens, como é que a gente fica também? Pois é, tem que nisso? saber se os homens Olha, estão interessados Tassi, nesse eu achei assunto. que você não quis saber da gente, você aí, ó, não colocou a gente, Ai, não não, incluiu a gente nesse seu Vamos curso. fazer esse curso aqui na Ampla, vamos dar uma Que aula bacana. aqui, O né? que é a base desse curso? O que você Então, tem nisso? porque eu sempre recebi muito bem. E aí, Mineira, né, gente? E aí eu fiz essa metodologia, né, para poder ensinar realmente as pessoas com regras de comportamento, com regras de etiqueta, como receber bem, né? Desde a fazer o seu enxoval até o momento final de preparação de um evento, de uma festa, o que comprar, o que não comprar, quais os tipos de almoço era formal, informal. Então, é um passo a passo, assim Em mesmo. relação a isso, né? De já todo facilitado para quem quer receber de forma descomplicada. Entendi. Felipe, você tem alguma experiência com cozinha industrial, assim, de restaurante? Ou de algum projeto comercial que tem uma cozinha que precisa ser funcional? Não, minhas arquiteturas, a maioria que eu faço são residenciais mesmo, né? reforma, casa do zero, mas comercial quase não faço, Nossa. não tenho tanta experiência. Eu tenho um desafio que acho que a Tassi queria perguntar para a Tassi, que ela deve ter feito, porque como que é a cozinha, por exemplo, hospitalar, já que vocês são especialistas em arquitetura Já. hospitalar, como que é a cozinha de um hospital? Eu ia falar Nossa. outra coisa. Ah, Eu faço cozinha sempre em todos, assim, até em Casa Cor já fiz que funcionava, já fiz uma pizzaria, já fiz uma mostra do artefato, que era em homenagem ao Dudu Camargo, que a cozinha funcionava. funcionava. Você gosta da cozinha que funciona mesmo, né? São desafios que sempre são colocados à prova. A cozinha industrial, ela é uma cozinha simples, mas ela é uma cozinha cheia de
de métodos por questões de contaminação, da vigilância sanitária. Então, tem todo esse âmbito que a gente precisa entender, das câmaras que também frias, né, que você tem que ter para refrigeração de carnes e de produtos assim. Então, é algo que eu gosto muito. Eu falo que eu sou mais uma arquiteta da função do que da forma, às vezes, né, da estética, porque eu gosto das coisas que Que funcionem, funcionem. né? E é uma paixão tão grande para mim, que eu estava te falando que eu terminei minha pós-graduação em arquitetura hospitalar, e eu visitei, a minha pós foi no Einstein, e eu fiquei lá fazendo estágio, e a gente passa por todas essas etapas, Uau. inclusive da cozinha, né? Então a gente faz o hospital inteiro, e eu fiquei tão apaixonada que e lá no Einstein tem uma ala, né, das pessoas em fim de vida, que a dieta é totalmente liberada. Não sei se vocês sabem disso, eu não sabia. Não. Que a pessoa pode, quando está em estágio terminal, ela pode comer pizza, tomar coca, eles Olha. liberam a dieta, né? Aham. E aí eu fiz no meu trabalho final uma cozinha afetiva para pacientes de final de vida. Por quê? Porque eu trouxe a família para dentro do hospital, para a família cozinhar o seu ente. Então, foi um projeto Legal. muito legal que eu fiz. E que mexe com a gente, Que né? mexe Porque totalmente, porque assim, o que mais a pessoa tem a não ser esse Isso, no final, final, né? E né? ela vai Aham. querer comer essa comida de hospital? Não vai, ela vai querer que a pessoa cuide dela, né? Então, esse foi meu projeto final. Os hospitais, mudaram, eles têm esse cuidado agora. Eu sei porque eu passei alguns anos atrás com minha mãe, ele tem uma área só de cuidados paliativos. Exato. Que essa área é uma área mais liberada, todo mundo pode entrar a qualquer hora, pode entrar o maior número de pessoas, tem essa coisa da alimentação mais Isso, livre, porque sabe que aquelas pessoas elas estão realmente no estágio final. Então é um cuidado muito grande que se tem, né? Eles atentaram para isso e eu me senti muito cuidado em relação a isso. A gente se sente acolhido, né? Isso E, é muito e bacana. a cozinha tem isso também, Tem né? de Do acolhimento. início da vida até o final da vida, ela traz esse lado afetivo pra gente. Eu vou contar uma coisa que o Felipe falou aqui antes, ele contou da casa dele, Ah. que ele falou que ele não tem um espaço para comer, ele tem um bar. Mas também tem essa história também, você tá falando do funcional, é isso, juntou o design com o funcional. Exato. É uma outra pegada também, de repente você não tem uma cozinha, porque a cozinha é o que você menos usa, mas tem aí esse bar, que faz parte desse processo também. Exatamente, eu integrei a sala de jantar com o bar e não com a cozinha. Porque eu gosto mais. A gente vai direto pro bar, né? A gente vai direto pro bar. E também tem o estilo de vida das pessoas, né? A gente projeta para pessoas. Então, a gente tem que respeitar. Então, esse briefing que a gente faz no início dos nossos projetos, a gente tenta entender o cliente. Aí, quando o cliente ele não sabe o que ele quer, a gente tenta... vai orientando, né? Orientando. Eu ia falar induzindo. Induzindo é ótimo. Orientando, Felipe. Me corrigiu. Não, a gente vai só orientando. Ninguém é ditador, não. Vai só orientando em relação a isso. E tem gente que tem casa para mostrar. Tem gente que tem casa para viver e tem gente que tem casa para mostrar. Então, a gente tem que entender todo esse universo do nosso cliente. Sem julgamento, né? Fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Isso mesmo. E como é que vocês resolvem essas questões? É uma questão num geral. Porque a pessoa te contrata, claro, ela gosta do seu estilo. No primeiro momento, ela sabe, né? Mas você tem que imprimir o seu estilo dentro daquilo tudo, porque é o seu trabalho, a sua assinatura, mas também tem que olhar o lado da pessoa. Essa questão, esse equilíbrio eu acho desafiador, né, na profissão. Muito. Assim, por exemplo, meus clientes são indicações. Então, todos já, quando vêm para o escritório, já sabem da minha personalidade, como é que eu falo, como é que eu sou, os tipos de projeto. Meus projetos têm personalidade, assim, eu vejo que tem, assim, sabe? São projetos que têm, às vezes, cor. Eu não tenho medo de fazer essas coisas. Então, as pessoas já vêm já conhecendo o meu trabalho. Mas, nós arquitetos, a gente tem que estar aberto para tudo, assim, para fazer projetos desde o clássico, apesar de eu não gostar. Então, quando veio, ai meu Deus, mas faz parte. Mas ao contemporâneo, ao moderno, ao minimalista. Eu sou totalmente maximalista, assim, em minha casa. Não, mas não, já tive um cliente que me contratou só por causa disso. Mas a maioria vê a minha casa como, nossa, quem limpa? Primeira coisa que faz isso. Né? É o desespero daquele da casa. Eu já sei quem limpa, que eu já perguntei. Já perguntou? Mas tem quem limpa. Então, assim, a casa... Tem um segredo, viu, Walter? Depois eu te conto. A casa tem que ser vivida. Eu não tô ligando para quem limpa, eu tô ligando para quem tá lá, porque eu gosto de estar naquele momento, né? Desde que seja na sala, na cozinha, no quarto, não importa. Assim, a casa tem que ter a representação de quem mora, né? E não só, né, igual a gente estava falando,
tem pessoas que gostam de fazer a casa para mostrar o Uhum. poder, o status. Não é isso. Vira um Eu showzinho, acho que né? a casa tem que ser usada, tem que ser vivida, né? Até repetindo, igual eu falei, que a nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Porque se não for, Exatamente. não faz sentido a gente não projetar tudo isso, não ter vontade, quando a gente viajar, vontade de voltar para Voltar. casa. Então, eu sou totalmente apaixonado pela minha casa. É. Assim, acabei de mudar, mas ainda estou criando aquele laço, toda hora falta uma coisa, toda hora é uma obra, toda hora é uma, né? Mas é muito gostosa Mas essa é construção que você construção, está fazendo a também, né? reconstrução, né? Porque a gente está vivendo aquele momento, de repente muda, e é isso. A mudança também faz parte do nosso crescimento. Então, a casa, ela reflete muito da minha personalidade, e tento passar isso para os meus clientes, assim. Desde que, sei lá, uma panela. Para que comprar aquele jogo de panela cheio, né, que você não usa? Então é melhor você ter boas panelas para você utilizar todas, Isso é entendeu? legal. Uhum. Né? Você tem o seu jogo de copo, lá você tem copo de uísque, de gin, não sei o quê. Às vezes você nem toma. Então fica dentro da cristaleira lá juntando poeira. Juntando poeira. Uhum. Então, tenha na sua casa o que você usa. Faça, né, da sua casa o seu melhor lugar para se viver. Para ser funcional, né? Exato. Quero saber o segredo que você falou. Qual o segredo que você estava contando? O dele, ele não tem faxineira, é faxineiro. É, Que aí limpa tudo. foi a melhor experiência que eu tive. Olha! Ai, Felipe, só eu nós Essa parte você Tá, sabe. gente, a gente ficou assim, esperando algo muito, esperando né? saber qual Tudo. que era esse segredo. E pensei, essa coisa muito, essa piada interna, essa coisa íntima que Ah, fica. mas sabe o que eu acho? Se as pessoas se preocuparem muito com como que vai limpar, ela não vive, né? Eu já falei isso num vídeo meu, a casa também precisa ter o subjetivo, tem que ter aquela coisa que você, né, que tá ali que é só bonita, porque faz bem, a estética faz bem para você. E isso é uma construção que eu faço diariamente no meu perfil lá no Pode Mais Deve, é tentar mostrar isso para as pessoas, que a gente não precisa de todo ter a casa prática, a cozinha prática, né? A gente precisa ter também essas coisas que fazem bem pra gente, né? Do descansar o seu olhar num objeto que você Uhum. trouxe, muito especial de uma viagem. É. Um eletro, né? Eu agora trouxe dos Estados Unidos, eu trouxe uma máquina de moer café. Falei, eu queria Aí. essa É o teu máquina. desejo, foi lá e É o seu realizou. desejo, né? É. Então é isso, eu acho que tem tudo isso na hora de se projetar e também de tentar orientar os nossos clientes sobre essa parte da vida que às vezes para eles é algo tão corrido e tão fora da realidade deles, porque não é, né, o dia a dia dos nossos clientes Uhum. viver a arquitetura, viver o design de interiores. Entendi. E olha só, eu vi que realmente, com tudo, com a pandemia, todo mundo começou a usar mais as redes sociais, pessoas se comunicar mais por ali. Vocês colocam sempre projetos de vocês, porque na verdade também é uma plataforma que divulga também o nosso Sim. trabalho, né? Mas também as pessoas começaram a querer, por exemplo, uns cômodos que tem uma iluminação melhor para ficar mais instagramável, para que seja mais visto também para gravar. Isso tem acontecido? Porque quem quer gravar, tem gente que agora se meteu a ser chefe, né? Então, a pessoa Super. quer gravar conteúdo na cozinha. Tem já esse pedido também? Eu já tive, mas a gente coloca ring light, alguma coisa assim, Para né? ter a mais, né? Tô com um cliente agora que ele dá aula e ele dá Olha. curso na internet, ele é médico. Então, Aham. uma das coisas que ele falou pra mim, esse escritório ele tem que estar bonito, porque eu faço muitas lives. Então, a gente muda um pouco o Não conceito. Esse precisa de conceito. filtro, né? Não quer filtro, É, quer mostrar a quer realmente realidade. mostrar como é que é, né? Exato, e uma luz melhor, uma luz mais frontal. Mas claro que para estúdio, né, a gente não dá para esse recurso de iluminação do teto, a gente não consegue, porque ainda projeta muita sombra. Então ele tem que ter algum Mas hoje tem essa aparato preocupação já também com isso, né? total. E agora eu queria, para quebrar um pouquinho, a gente não ia fazer isso não, mas eu acho muito importante. Eu vou chamar a Dani para participar com a gente, para contar um pouquinho das inovações, das novidades. O que vem? Fala sobre a cozinha do futuro. Vou até tirar o meu microfone aqui para a gente ficar pertinho. Dani, fica pertinho de mim. Vou puxar um pouquinho aqui. Obrigado por receber a gente aqui.
Eu que agradeço por vocês estarem aqui com a gente. Gostei muito de tudo que eu escutei por aqui. Aprendi muito e descobri que a gente pode ter mais 2 pessoas aqui para vender, porque sabe mais que a gente. Você viu? Eles vivem de verdade isso. A gente Que quer, aula de cozinha? a gente quer ganhar a máquina de gelo. Você tem? Eu não tenho. E eu precisando. Então, a gente faz essa Vamos troca. separar um sorteio, não é isso? Dani, você que tá sempre ligada nas novidades, conta pra gente o que que tem na cozinha. A gente tá falando como se futuro agora, né? Mas o que que tem na cozinha? O que vem? Quais são as inovações nessa área? Então, hoje em dia a gente está priorizando muito a parte de coifas por uma questão mesmo. Antigamente, coifa era estética que completava a cozinha. A gente colocava um fogão, colocava coifa para poder não ficar sem. Mas hoje a gente tem coifas muito modernas, que elas funcionam muito bem. Tem coifas, as novidades são que agora as coifas elas estão aglomeradas ao fogão. Então, a gente tem a própria coifa saindo do fogão e já fazendo essa exaustão. Isso é muito moderno, isso é muito bacana, porque quando a gente liga o fogão, a coifa já liga automaticamente, não tem problema da gente esquecer de ligar a coifa. A gente tem esse tipo de coifa, a gente prioriza também fazer exaustão para fora, porque é uma coifa mais eficiente na cozinha. E agora são os embutidos, né? A gente tem a lava-louças para revestir, os refrigeradores para revestir. Agora está lançando também no mercado a adega e cervejeira para revestir, porque os profissionais estão cada vez mais querendo esconder os nossos elétricos. Minimalista. Olha, tá vendo? É mais uma volta num período que já foi, né? A gente falou que eles vieram como protagonistas e agora também tem essa linha do escondido. A adega tava aberta, né? Todo mundo queria ver a adega chegar e mostrar seus vinhos. Agora vamos fechar? Vão colocar, vai ter opção de adega revestida, cervejeira revestida também, os refrigeradores já estão no mercado, né, para revestir, a lava-louças também. Então, a gente tem uns equipamentos mais modernos, a gente tem, como eu te falei agora, as lava-louças estão bem modernas também, a gente tem uma lava-louças que lava mais rápido, melhor, com uma temperatura mais alta. A gente tem fogões com forno a gás com conversor, que antes isso não tinha no mercado, porque imagina, uma ventoinha apaga o fogo, né? Então, a gente tem esses lançamentos. O cooktop de indução, que já está no mercado há muito tempo, mas agora que está pegando. Não, a gente não tinha isso com frequência na casa do cliente, mas agora já está pegando, o espaço gourmet já está ficando com algo mais limpo, cada vez mais a onda de esconder o eletro, então o cooktop é só uma placa de Os fogões vidro. agora vão ficar debaixo das bancadas, pedras, né? né? Indução. Isso mesmo, na feira acabou de lançar a última tecnologia. Cooktop de indução vai ser diretamente na pedra, não tem nenhuma placa de vidro, não tem nada por cima. Você vai enxergar só a bancada, mas ali por baixo tem a indução ocorrendo, assim também como as bocas a gás. Não tem a placa nem de inox nem de vidro. As bocas a gás são colocadas diretamente sobre a pedra. Então, isso é um lançamento que lá fora já tinha, mas que agora chegou para a gente com certificado. Agora a gente pode vender, pode trabalhar com isso. É uma tendência que está aí a partir de julho no mercado. Quando eu vi a primeira vez, eu achei tão perigoso. Eu falei, se a pessoa tá com a mãozinha, o outro vai e liga, já é um risco ali, né? Mas realmente fica bem minimalista, né? Mas parece que só funciona quando tá com contato da panela. Só funciona Isso. quando a panela E a panela coloca lá em própria, cima. né? Tem que ser a panela para indução, isso. Aí quando coloca lá que aquece. Não, se você colocar a mão não queima, porque não vai aquecer. E quando você tira a panela também não vai queimar, porque acontece por indução. Quando tira a panela, para de aquecer. Só fica morno ali, mas não chega a queimar, não. Dani, a gente tem uma dúvida aqui final para saber com você. Como é a sua cozinha? Então, eu amo cozinhar. A minha cozinha é uma cozinha, como eu moro em apartamento, ainda não é uma cozinha aberta para receber, mas na minha cozinha tem uma mesa onde eu cozinho ali olhando para as pessoas que eu recebo em casa, e a minha cozinha tem um fogão, tem uma coifa que eu sempre uso, tem uma lava-louças que eu amo de paixão, porque a gente não usava, né, lava-louças. A gente tinha em casa, mas não usava. Mas depois que a gente usa a primeira vez, a gente não fica sem, tá? Nem um dia a gente fica sem. É igual lavar roupas, você precisa usar direto, a lava-louças é a mesma coisa. A minha cozinha tem algo que eu gosto muito, que é a minha paixão, né, que eu adoro, que eu fico olhando ali, porque para mim uma cozinha tem que ter um refrigerador bem organizado. Então,
tudo que a gente precisa, que a gente vai ali. A minha cozinha tem um refrigerador bem legal, que tem o meu gelinho ali, que a gente pega, prático na hora. E a minha cozinha não é diferente das outras. O que tem ali é uma pessoa que gosta de cozinhar e de receber. Essa é a diferença das nossas cozinhas, E né? que entende também entende de um de bom eletro. eletro. Porque a gente foi curioso pra saber, né? A pessoa tem tudo isso aqui, como é que será que é essa cozinha, Não né? pode ser Tem casa a de adega, ferreiro, né? Mas já foi. Já foi. Já foi casa de ferreiro. E Hoje aí, não mais. Hoje não mais. Mas assim, melhor que a minha cozinha é a cozinha de mames. A cozinha de mames é a mais completa. Porque como ela cozinha para nós, então a cozinha dela é uma cozinha mais completa que a minha, certeza. Aliás, quem não experimentou aqueles biscoitinhos deliciosos que sua mãe faz, hein? Maravilhoso. Tem aqui também para vocês. Oba! Vamos. Dani, muito obrigado por receber a gente aqui. Gente, eu que agradeço, fiquei muito feliz. E é sempre uma troca de conhecimento, porque eu acabei de aprender um monte de coisas. Eu não sabia das cozinhas assim, dessa origem das cozinhas. Então, fiquei muito feliz em aprender, em receber vocês aqui. As portas estão abertas. E qualquer coisa que vocês precisarem, a cozinha é uma extensão da casa e a nossa é uma extensão da casa de vocês. Obrigada, viu? Deixa eu colocar aqui pra gente finalizar. Eu vou só fazer Claro. um adendo Uhum. aqui. Eu sou faladeira, gente. Vocês gostam de falar. A gente é. Essa questão da máquina de lavar louças é uma coisa que todo mundo tinha muito preconceito. Porém, na Europa, todo mundo, Estados Unidos, usa porque ela economiza, inclusive, água. Então, nessa parte de sustentabilidade, a lava-louça é muito importante. Então, é bom as pessoas Olha, saberem também saberem disso, disso, né? para tirar esse preconceito, né? E querer. Porque a maioria das vezes a gente coloca no projeto, o cliente fala, eu não uso, não vou usar. Mas ela é importante até para quando você tem funcionário, usar, né? E ela é Sem nenhum cultural problema. também, as pessoas não querem usar, porque as panelas antigamente não tinha tanta tecnologia que tem hoje. Então Exato. tudo colava, tudo grudava, queimava, e a lava-louça realmente não lava isso. E Hoje as panelas você passa uma toalha, já, né, Pronto. limpa tudo, elas você são coloca feitas para dentro isso, e- né? Para ir na é. lavadora, né? Verdade. Bom, eu quero agradecer muito a vocês, nossos convidados de hoje. Obrigado. Tassiana Silveira e Felipe Costa. Esses nomes de tanto prestígio no mercado. Obrigado pelo tempo de vocês hoje Obrigada a comigo. vocês Um pelo papo convite. muito gostoso. Foi ótimo. Fiquei muito feliz Foi de ter ótimo. vocês comigo aqui, foi muito bacana. Lembrar que essa temporada do Estiloso Podcast é um sucesso grande e tem patrocínio do Casa Parque. Todos os episódios acontecem aqui em várias lojas do mall. Hoje aqui na Ampla. Obrigado, Dani, por receber a gente. Espero vocês, a temporada vai ser linda em todos os nossos canais, viu? Aguardo vocês lá e quero saber o feedback. E vem com a gente.